Fala comigo, galera! Nesta quinta-feira, hoje, quinta-feira, estamos recebendo para a nossa conversa esportiva técnico de futebol, coach, coach esportivo, uma presença muito importante no futebol do Rio de Janeiro e que vem aí trabalhando bastante há muito tempo a cabeça dos jogadores. Eu vou falar vamos ter uma conversa muito legal, um bate-papo super bacana com o meu amigo, o Marcos Correia, que é uma figura sensacional no cenário da comunicação. Marcos Correia, que tem aí um trabalho de muito tempo, de longo prazo, ele vai falar com a gente, vai falar das suas expectativas, das suas perspectivas, daquilo que ele vem preparando para o crescimento do futebol, para o crescimento da mentalidade esportiva, da mentalidade do jogador de futebol. Com vocês, comigo aqui, o meu amigo Marcos Correia. Boa noite, Marquinho. Como é que tá o meu amigo, meu parceiro? Como anda o técnico de futebol, coach esportivo, Marcos Correia? Boa noite. Boa noite, Anderson. Boa noite, amigos. Mas está tudo bem, graças a Deus. Né? A gente está aí nessa luta aí, cuidando de atletas como treinador e como coach esportivo também. E a gente vai buscando a cada dia tentar ajudar esses atletas que estão com a cabeça muito quente hoje em dia, né? O Marquinho, eu tô observando que tem uma galera aí que tem trabalhado bastante a parte mental. E o que eu mais vi em relação ao trabalho mental foi ano passado. A todo momento o time do Botafogo foi campeão ano passado da Libertadores do Brasileiro. A todo momento os jogadores ficavam assim, ó, um pro outro. Acho que o trauma de 2023 não deixou sequelas, mas deixou ensinamentos. Até que ponto trabalhar a mentalidade do atleta é importante para que ele tenha é, um bom desempenho, um bom desenvolvimento? Bom, Anderson, você colocou muito bem, né, essa situação de trabalhar a mente de atletas. Por quê? Você fez uma colocação de que o atleta fica colocando a mão na cabeça, né? Dentro de Sim, um sim. jogo, de uma partida, dentro de um jogo. Então, isso aí, cara, alguns profissionais têm um trabalho que visa deixar tarefas para o atleta, né? A gente faz um trabalho com o atleta e deixa uma tarefa para ele. E quando o atleta desenvolve e dá essa resposta dentro do campo, apontando a mente, é porque ele fez um trabalho e ele quer dizer o quê? Que o profissional que trabalha com ele trabalhou, fez um trabalho com ele e passou para ele que tudo é mental. Sim. Então, ele sempre faz a indicação para saber, até para dar uma moral também às pessoas que trabalham com ele do clube, até fora do clube, se alguém trabalha a parte mental, então ele fez essa colocação. Eu estou trabalhando a parte mental, então eu estou usando a minha parte mental. Isso é muito importante. Isso é bom para o profissional que trabalha com ele, é bom para ele, para as pessoas saberem que ele está focado realmente, que está sendo feito dentro do campo aquilo que ele trabalhou realmente. A meta que ele colocou para ele, que o profissional, o psicólogo, o coach esportivo, o psicólogo esportivo colocou para ele está seguindo lá. Então, ele já deu uma resposta para ele que o treinamento mental está focado nele, entendeu? Que ele realmente realizou e está fazendo aquilo que foi trabalhado. Pô, legal, cara. É assim, né? A gente observa, né, que antigamente, acho que é, esse fundamento de trabalho mental não tinha muito no futebol, né? Eu lembro assim que a gente fazia muito nos clubes que eu trabalhei era aquele incentivo, né? Aquela parte motivacional que eu inclusive fiz muito, botava foto da família dos jogadores no vestiário, é, gravava vídeos, né, com a família, mandando recados positivos para os atletas. A gente utilizava bastante essas ferramentas
motivando o atleta. Mas não era assim, não eram trabalhos individuais, era um trabalho geralmente usado muito em decisões, né, em brigas para evitar rebaixamento, em brigas para conquistar títulos, né? Mas depois isso foi aumentando de uma forma que passou a ser um trabalho individual e eu não sei se ainda está ratificado como parte integral de uma comissão técnica, mas que evoluiu bastante esse segmento de trabalho em um grupo esportivo. Então, nós, profissionais que trabalhamos nessa área da parte mental de atletas, quer dizer, é muito importante frisar que não é motivação. A motivação o atleta já tem, porque ele está motivado, ele tem a motivação dele que quis ser um atleta, que quis buscar essa profissão. Tudo bem. O que é que a gente faz? A gente potencializa a motivação que o atleta já tem. Entendeu? A gente entusiasma o atleta para que ele possa atingir aquilo que ele quer. Por quê? Porque sozinho, na verdade, sozinho a gente não consegue nada, né? Mesmo assim, a gente fazendo esse trabalho com o atleta, sabendo que o trabalho dá resultado, nós ainda encontramos ainda uma resistência, né, em relação a esse trabalho. Alguns treinadores ainda, algumas pessoas dentro do futebol, alguns, tá? São muito raros agora, muito poucos agora. Eles mesmos faziam esse trabalho de motivar o atleta, né? Sendo que, como é que um treinador vai motivar um atleta a fazer esse trabalho mental com ele se o treinador já tem que fazer a parte tática? Então, é difícil o treinador se colocar. Hoje em dia, já foi um pouco para o lado isso aí, né? Como, por exemplo, só um exemplo que a gente falava, a federação já recolheu, a CBF já parou um pouco com isso aí, um exemplo. Já recolheu essa parte que o treinador tem que fazer a parte mental do atleta. Porque o treinador, às vezes, ele não tem tempo para fazer a parte tática. É a estrutura de clube, não tem espaço, né? Não tem um campo. Às vezes o treinador não tem como fazer. Aí o que a gente faz? A gente entra nesse espaço. Claro que parte do que a gente vai fazer, o treinador também sabe fazer. Sim. Mas não é para ele fazer, porque ele não tem tempo para isso. Então, a gente procura fazer esse trabalho em horários diferentes do treinador. Por exemplo, se o treino é 9, a gente começa de 7h30 e faz esse trabalho de mentalização com os atletas. Se o treino for começar um pouquinho mais cedo, a gente pode fazer depois, mas já pensando no próximo treino ou no jogo. Por exemplo, se o jogo for amanhã, eu posso fazer hoje. Eu não posso fazer um trabalho com o atleta no dia, a parte mental, porque você tirar aquela vibração que o atleta está com a adrenalina lá em cima, motivação no nível, e a gente faz um trabalho que mexe com o emocional dele, no dia do jogo, não é muito favorável. Eu não faço isso num dia do jogo, né? Porque aí, no dia do jogo, às vezes a gente não tem uma estrutura, tem que fazer, não tem outro jeito, aí o cara vai ter que fazer ali porque não teve outra oportunidade. Tudo bem, mas geralmente é importante que faça um dia antes, por quê? Ou outro profissional use outra ferramenta, outro horário, mas a gente faz um dia antes porque a gente não mexe com o emocional dele. Tem atleta que tem traumas familiares que ele pode sentir naquele momento antes do jogo e ele não rendeu o que tem que render por ficar pensando naquilo que lembrou. Então, a gente procura fazer antes, tirar algum trauma, alguma ansiedade que o atleta está, melhorando a performance dele para que ele possa ter um bom sono, usando várias técnicas aí para poder ele ter um sono tranquilo, pedindo para ele fazer técnica da respiração, mentalizando na mente dele uma situação de jogo para que ele possa, naquele momento, ali, mentalizar que já está jogando, porque é uma forma que a gente encontra do atleta ir para o jogo antes do adversário, entendeu? Essa forma nós podemos usar antes do jogo. 2 horas do jogo, a gente colocar isso aí e mentalizar que ele está dentro do campo, que a torcida está gritando o nome dele, para ele se motivar, potencializar melhor e tal. Ok. Então, hoje a gente está entrando mais, está pintando mais oportunidade, né, de fazermos esse trabalho, usar esse processo de treinamento, está sendo mais aceito. Mas, antigamente, o treinador fazia esse trabalho que não tinha muito trabalho mental para todo mundo, né? Nem todos os clubes
conseguiam ter essa situação de contratar um profissional da área para que ele pudesse fazer essa parte mental, né? Antigamente não tinha muito isso. Não sei se você lembra, na época do Vanderlei Luxemburgo, ele inovou, deu uma inovada aí, ele colocou fisioterapeuta, psicólogo, preparador físico de campo, preparador físico de academia. Então, ele inovou bastante. Então, muitos treinadores, muitas equipes se profissionalizaram também, começaram a trazer essa parte todinha para a comissão técnica. Mas a maioria dos clubes tem esse profissional. Claro, os clubes que têm estrutura, condições de contratar um profissional, esse clube pode fazer esse trabalho. Mas a maioria do time pequeno, na maioria das vezes, não tem. É uma dificuldade muito grande. Mas hoje o caminho já está bem mais aberto para esse profissional. Mas time grande, com certeza, tem. Tem coach, tem psicólogo esportivo lá, entendeu? Entendi. E Marquinhos, eu vejo assim, era um trabalho que era utilizado mais com, com jogadores do profissional, que a gente vê que a condição cognitiva de um atleta profissional, obviamente, ela é maior do que um atleta que está jogando na categoria de base, né, até pela vivência que ele teve na sua carreira, então ele tem uma condição psicológica um pouco mais elevada por tudo aquilo que ele já passou. Mas eu estou observando também, você me corrija se eu estiver errado, que esse segmento, esse tipo de trabalho, está sendo feito também muito agora com os atletas que estão começando, né, a sua carreira nas categorias de base. Está sendo utilizado esse trabalho mental para atletas que estão começando agora. Eu vejo muitos relatos de jogadores que estão fazendo esse trabalho mental. Aí eu fico assim, até pensando, eu lembro que o Muricy Ramalho, ex-treinador, por motivo de saúde, ele não pode mais exercer trabalho à beira do campo, inclusive ele é comentarista agora, ele falava que ele não aceitava esse tipo de trabalho na equipe dele, Isso. porque só por estar jogando no São Paulo e recebendo o salário que recebe, já tem que estar motivado. Não é bem assim, que nem sempre dinheiro é tudo, né? Existem situações psicológicas que são além da condição financeira ou da situação de onde trabalha, né? Da colocação onde ele está. E a molecada, hoje, você fica assim, pô, mas como é que você vai trabalhar a mente da molecada? Qual o motivo que essa molecada tem para estar desanimada? E por que teve um crescimento tão grande assim, Marquinhos, nesse trabalho psicológico feito com atletas da base? Então, algumas coisas estão ocorrendo em relação a isso, não só trabalho para o atleta da base, mas também para os pais dos atletas. Hoje em dia, a gente está muito focado também nos pais. Por que a gente está focado nos pais com os atletas da base? Porque os pais são responsáveis por esses atletas, Sim, né? Então, é muito importante que a gente faça esse trabalho com a família e a família se comporta de acordo com aquilo que o filho precisa, né? concordo. E o que acontece com o atleta de base? Você vê a tecnologia, ela está muito desenvolvida. As crianças, hoje em dia, ele já nasce com o celular na mão, É né? verdade. É. Já nasce, já vem da barriga da mamãe com o celular, já mexendo no celular. E Então, às vezes é iPhone, hein? Tem uns que. então exige o iPhone ainda. Eu quero o iPhone, não vou sair da barriga, não. Se me der um iPhone, eu saio da barriga. Senão eu vou ficar. Então, a molecada está nascendo com o celular, estou muito informado. Então, por essa aceleração mental que eles estão tendo, a memória está ativando muito rápido, eles aprendem muita coisa boa e muita coisa ruim também, que não é Sim, legal. Então, você tem que dar um freio nisso, orientando os pais, dar um freio nisso. Por quê? Porque ele vai desenvolver muito rápido mentalmente, mas assim, a nossa mente não puxa a gente para o lado positivo toda hora. claro. Ela segura a gente, ela trava a gente para a insegurança, para o medo, né? Então, para os transtornos, para os traumas. Então, o que acontece? Esse atleta que decidiu ser um atleta, essa criança que cresceu, que está aí com 7, 8, 9, 10, decidiu ser um atleta de verdade, você tem que cuidar muito da mente desse atleta, porque ele já vem com uma necessidade de aprimoramento mental. Por quê?
parte dessa idade ali de 1 ano, 2, 3 anos, que ele começa a mexer no celular, até 10 anos, ele está focado no telefone, naquilo que ele aprendeu no telefone. Aí, quando ele chega no esporte, a gente tem que estar bem assíduo. Por quê? Prestando atenção nisso, por quê? Porque se você não prestar atenção nisso, ele vai ficar no esporte e no celular. Então, a gente tem que começar a atingir a mente dele, a memória dele, para começar a levar para ele da seguinte forma: é isso mesmo que você quer, é dessa forma que você tem que chegar, esse caminho aqui é o melhor para você, leva para o lado lúdico com ele, porque a criança, você não adianta querer discutir muito com a criança, querer cobrar hoje rigorosamente de uma criança, você não vai consertar, você só vai amedrontar. Então, é importante que você saiba lidar com ela, se ela quer ser um atleta, você mostrar o caminho com calma, ajudando a mente dela, porque a mente dela já está vindo um pouco ocupada de algo que não era para ela estar ocupada, igual antigamente. Os jogadores não tinham trabalho mental, mas não tinha celular, não tinha tecnologia. Era muito mais fácil o cara focar só no treino no jogo do que focar em celular. Até tu pode observar que, quando a criança não está treinando, o jovem não está treinando, ele está no celular. Então, isso está sendo uma briga muito grande que a gente passa para o atleta, porque eles ficam sem dormir jogando videogame, né? E você não pode policiar um atleta. Então, por isso que a gente faz mais um trabalho com o pai e mãe nessa idade, para eles orientar esse atleta, e a gente fazer um acompanhamento de fazer com que eles tirem um pouco mentalmente, pelo menos no dia do treinamento, no dia do jogo, para que ele possa ficar focado só naquele jogo. Com criança é muito complicado, mas a gente consegue ajudar e fazer um acompanhamento junto com o pai e com a mãe, para que ele possa começar a focar muito. É falar da felicidade que é para ele trabalhar, usar a parte lúdica com ele no treinamento. Por isso os clubes têm que contratar uns profissionais que entendem realmente do assunto, que entendem de jovens, para que eles possam saber de que forma trabalhar. Porque não é só cobrar. Porque hoje em dia, os treinadores, os clubes, eles querem imediatismo, que é o atleta pronto. Ele quer um atleta de 12 anos. Me mostra um vídeo do atleta. Pô, 12 anos. O atleta vai se preocupar com o vídeo, às vezes a condição financeira não dá. Não dá. Então, me dá um vídeo do atleta para ver se é isso mesmo que você está falando. Então hoje está muito assim, muito imediato. Sendo que o atleta primeiro tem que se formar para depois ele começar a pensar posição, um monte de coisas que precisa. Sim. Então, está sendo cobrado para dar resultado. E muitos atletas mentalmente não estão preparados. O que eles fazem? Eles desistem, vai achar difícil, não está bom para ele. Pô, se você colocar direitinho e pensar, tem atletas profissionais, alguns atletas profissionais, não sabem bater na bola direito, ou às vezes bate com deficiência, mas tem outro lado bom do atleta. Então, diversifica bastante esse lado. Então, tem atleta no profissional que erra também posicionamento, que isso faz parte da movimentação. Erra posicionamento, erra alguns fundamentos dentro do jogo. Um profissional, é normal. Porque, Marquinhos, mas aí, um profissional, às vezes o cara chuta pro gol e erra. O cara vai dominar a bola, não domina legal. Isso é erro também, erro de fundamento. Então, se o profissional erra, imagina uma criança de 12, 13, 14 anos. Cara, é uma pressão muito grande que esses atletas estão sofrendo. Aí que a gente entra nessa parte do psicólogo e do coach esportivo, para que eles possam, para a gente tirar um pouco dessa cobrança deles. Vamos nos divertir um pouco mais, vamos treinar mais na parte lúdica. Pode posicionar o cara, pode cobrar posicionamento? Pode. Mas saber cobrar. Por isso que é importante que os clubes contratem um profissional que entenda daquele pedaço ali. E saiba realmente lidar com aquela idade. Não pode ser qualquer um. Porque senão o cara vai cobrar tanto do atleta, vai falar com muita rigorosidade, o atleta vai desistir. Então, tem que cuidar da mente desse garoto para que ele não desista hoje, porque está muito fácil. Hoje está muito fácil desistir, Anderson. Muito fácil desistir. Porque você vê assim, os caras falam assim, fulano está jogando no Flamengo, no Fluminense, mas o irmão jogava mais. O pessoal não fala isso? Uhum. Mas o irmão jogava mais, mas não tinha aplicação. O cara não se dedicava, o cara não queria treinar, o cara era sempre o último na parte física. Então, era difícil. Aí o irmão não jogava tanto assim, mas era tão aplicado que o que ele joga está ajudando a equipe dele e muito bem.
Então, é muito fácil falar, o irmão jogava mais, não chegou, não sei por quê. Claro, não treinou, não se dedicou, não quis passar pelo processo de atingir a meta dele lá na frente. Então, desiste por quê? Não está se aplicando no treinamento, né? Acha que só o talento vai resolver e esquece que a parte mental é importante para caramba. Tem que persistir. Se você não persistir naquilo que você quer, você não consegue. Então, muitos estão desistindo por quê? Já vem lá de baixo, mal preparado mentalmente. E o que jogava mais ou menos e se dedicou mais, enquanto esse fera, esse craque estava dormindo, o mais ou menos estava treinando. E esse mais ou menos dele tornou ele com a capacitação de estar numa grande equipe pela determinação. Porque, na verdade, a força supera a técnica. Desde que a técnica não treine, não trabalhe, aí a força vai sobressair, entendeu? Mas se o cara treinar, ter qualidade de treinar, não dá. Se o cara tiver qualidade e for focado, ninguém segura, o cara chega. Marquinhos, você falou que hoje em dia está tudo muito fácil, né? Desistir, no caso, está mais fácil desistir. Mas também está muito mais fácil chegar, né? Tem muito mais escolinhas, tem muito mais estruturas técnicas, tem muito mais modernidade, tem muito mais condições de preparo. Os treinamentos são melhores do que na nossa época. Hoje, a facilidade que a pessoa tem de desistir também é a facilidade que a pessoa tem de evoluir, se aproveitar bastante da tecnologia atual. Tipo, a chuteira, hoje em dia, tem peso pena. Antigamente, a chuteira era feita com aquelas travinhas, já pesava. Né? O couro era muito mais rígido. A bola antigamente, se molhasse, ela triplicava o peso dela. Hoje, as bolas são impermeáveis, né? A água não entra e quando entra, não chega nem a 1% do aumento do peso de uma bola. A facilidade de hoje contribui para que aconteça isso que você acabou de falar agora. O cara que é bom pra caramba descansa mais, em compensação, aquele que é o mais, aquele que tem menos técnica, treine mais? Então, quando eu falo assim, é mais fácil desistir, aí você colocou, mas está muito mais fácil hoje de chegar, dá a impressão que é a mesma coisa. Sim. Desistir e mais fácil de chegar, mais fácil desistir e mais fácil de chegar. Bom, vamos lá. Mais fácil desistir por quê? Porque o atleta não está aplicado mentalmente, porque hoje chega para o atleta através de pai ou de mãe ou de amigo. Hoje o cara ganha uma moto muito rápido, aprende a pilotar muito rápido, aprende a dirigir muito rápido, aprende coisas que não deve muito rápido. Então, esse cara já vai tendo um desvio, porque ele está tendo algo que sabota a mente dele, mostrando para ele que ele vai achar que aquilo é uma satisfação, que aquilo é uma felicidade, que aquilo é algo que tornou ele feliz. É uma sabotagem mental que está acontecendo com ele, ele achar que um carro deixa ele feliz, que uma moto deixa ele feliz, que uma bicicleta motorizada deixa ele feliz. Então, quando ele começa a ganhar isso muito cedo, começa a aprender isso muito cedo, às vezes ele sabe dirigir, a gente que é pai ou mãe não sabe nem que ele sabe dirigir, mas ele já sabe, porque um amigo ensinou. Aí ele começa a ser tão feliz, ele arruma uma namorada, ele vai dar uma saída e começa a ficar feliz fazendo o que ele quer. Aí o que acontece? Essa felicidade chega muito maior do que a força que ele tem para chegar. Então ele fica feliz muito cedo com as conquistas que ele está conseguindo. Aí o plano que é das metas de atingir o estrelato no futebol, ou no vôlei, ou no basquete, ou na natação, qualquer modalidade esportiva que ele quiser, fica mais difícil chegar porque ele consegue coisa feliz também, que ele se sinta feliz, parte disso, que é sair, dirigir, andar de moto e tal. Então ele consegue isso também. Aí são duas felicidades, o que ele aprendeu e o que ele tem que conquistar. Eu garanto a você que se ele não estiver focado, ele vai ficar com o que ele aprendeu aqui fora, não com o que ele tem que sofrer para conseguir. Entendi, aí eu te falo. Pode falar. Não, continua. Aí você me fala. Tá. Aí eu te falo, é mais fácil desistir porque as coisas que acontecem na vida dele, que sabotam a mente dele, ele perde para ela.
A mente dele perde para a moto, perde para o carro, perde para a namorada, perde para a diversão, perde para a noite, que traz uma felicidade sabotada. Aí ele desiste da meta dele, tá? O que tornou mais fácil o atleta chegar também? Vamos lá para o outro lado agora, essa outra parte. Por que ajudou o atleta a treinar, a chegar? Porque esse atleta que não tem tanta capacidade técnica, ele tem muita vontade. Ele é aplicado no treino, ele descansa, ele se alimenta bem. Enquanto o craque dorme, ele treina. Então, esse atleta que não tem tanta qualificação técnica, meu amigo, se ele focar em treinar e melhorar a parte técnica com aquele pouquinho que ele já tem, ele tem muito mais facilidade de chegar do que aquele craque. O craque está dormindo, porque é o que eu falo para eles quando eu trabalho jogador. Eu falo assim, se você ficar dormindo, o seu adversário está treinando. Qual é melhor? Você treinar e ele dormir? É melhor você treinar e ele dormir, porque se você deixar o contrário, você perde. Então, é muito fácil, Anderson. A gente fala assim, o cara é fera, joga pra caramba, vai chegar. Não é assim. Não é assim, o cara tem que estar focado aqui, ó. Saber que tem um processo para ele passar. E a maioria dos atletas não quer passar por isso. Quer tudo na mão, quer tudo ali. Faz por mim. Eu acho assim, o atleta tem que valorizar o que tem para conseguir o que não tem. O que eu quero dizer com isso? Ele tem que valorizar onde ele está para ele chegar onde não chegou ainda. Sim. Mas ele não dá valor ao que tem. Ele já quer chegar lá sem dar valor ao que tem, mas não esquece do processo. Tem que trabalhar, tem que treinar, tem que descansar, tem que se cuidar. Ele não quer pensar em se cuidar. Ele acha que, porque ele joga muito, ele vai conseguir. Não funciona. Hoje não funciona mais assim. Olha, tem muito atleta que tem uma determinação fora de série. Mas a maioria desses atletas que tem determinação fora de série tem mais chance de chegar do que o pessoal de capacidade técnica. Porque qual treinador que vai querer um atleta que não quer treinar? Um atleta que você fala com ele está sempre em último da fila. É 10 voltas e o cara dá 8. Ninguém quer. Hoje em dia, treinador não quer, porque tem sempre alguém preparado querendo chegar. Aí ele perde a vaga, entendeu? Quer um exemplo? Pode falar. Pedro. A entrevista do Felipe Luiz falando do Pedro que eram ridículas. Era ridículo o desempenho do Pedro no treino e que ele não estava entregando a mesma coisa que os companheiros estavam entregando e que ele não iria colocar o Pedro na lista, tendo em vista o que estava acontecendo com o Pedro. O Pedro não estava se dedicando aos treinos. E hoje a gente observa que logo após essa entrevista coletiva, na vitória do Flamengo contra o São Paulo, no jogo de sábado passado, o Pedro se reuniu no primeiro treino da semana para falar com os jogadores que ele estava desanimado, desmotivado nos treinos lá no Ninho do Urubu por causa de uma conversa que foi exposta no WhatsApp da direção rubro-negra, que estava já colocando ele à venda por 15 milhões, que não interessava mais. E acho que isso desmotivou o jogador, que entregou muito pouco. Mas essa conversa que teve que vazou aí no grupo do WhatsApp, uma conversa particular no WhatsApp, que acabou desmotivando o Pedro, essa acho que foi só a cereja do bolo, né? Para ele poder. Porque há muito tempo que o Felipe Luiz vem reclamando das atitudes do Pedro. Inclusive, nessa semana saíram também algumas coisas relacionadas a Rogério Ceni e o Dorival Júnior, que também criticavam a postura do jogador nos treinos. Mas como é o Pedro, né, cara? Tem que botar para jogar, porque se você não coloca o Pedro para jogar, pô, dá problema. Mas o Felipe Luiz não quis saber disso, não. Expôs a situação, inclusive teve a aprovação do torcedor do Flamengo sobre a atitude do técnico de não relacionar o Pedro para os jogos. Então, o Pedro seria um exemplo de jogador que estava entregando pouco, estava tendo um pouco de desempenho, e por isso aí ele serve como um dos exemplos que psicologicamente ele foi traído por seu
intelecto e com isso ele diminuiu sua capacidade de treinar? Anderson, veja bem, fiquei atento no que você estava falando em relação a essa parte do Flamengo que aconteceu essa semana. Eu vou te falar assim, houve erros aí vamos colocar de duas partes. Sim. Ou até mais partes aí, houve erros aí. Mas, assim, os caras falaram, será que o Felipe Luiz colocou errado o que ele falou? Não, o Felipe Luiz falou a verdade. Ele só falou a verdade. Ele não quis prejudicar ninguém. Ele só falou o motivo porque ele foi cobrado, porque o Pedro não estava. Ele só falou, aconteceu isso, isso, isso. Ok, bom. Tá. Aí, é a culpa do Felipe Luiz falar isso? Não. Aí eu vou para o lado do Pedro. Por que aconteceu essa parte com o Pedro? Essa parte... Aí a parte mental tinha que ter entrado. Há erro do profissional que trabalha nos clubes? Não. Mas, assim, eu estou falando de mim. Você faria o que o Felipe Luiz fez? Olha só, eu vou falar de mim. Quando eu vou trabalhar num clube apartimental de atletas, estou em um clube, eu observo muito bem assim, o início ao fim do treino. Eu estou ligado no cara que vai sair de cabeça baixa, eu estou ligado que hora o cara chegou, eu estou ligado no que ele fala com o atleta, o que acontece no dia a dia ali no momento, o cara dá um bico pro lado, já tem que ficar ligado, aí empurra um colega, tem que ficar ligado, então tem que estar atento a tudo isso ali. Esse negócio do Pedro aí, que gerou uma parte mental, um desconforto mental para ele, chegou a um nível dele que ele fez o que fez, igual o Felipe Luiz falou, alguém tinha que observar esse passo a passo do Pedro, que ele está voltando de lesão. Esse cara não estava legal mentalmente, porque estava parado, tinha se machucado, começou a voltar querendo oportunidade e tal. Tinha alguém ter chegado dele e falado assim, mantenha calma, porque você está voltando de lesão, a sua hora vai chegar, você já está pronto, está recuperado clinicamente. Agora, ritmo de jogo, fisicamente, ainda falta muita coisa. Mas já voltou a jogar, já fez um gol e tal, mas ainda falta, Anderson. A preparação física ela é 3 meses aí para o cara se condicionar mesmo e tal. A gente, às vezes, até coloca o jogador antes, mas 3 meses para o cara voltar. Então, o Pedro tinha que ter tido paciência, ou alguém chegado nele e falar, igual eu te falei, Pedro, calma aí, que você está voltando agora, está se recuperando. Na sua hora, ele vai te dar a oportunidade. A gente vai conversar, você vai ter a sua oportunidade. Mantenha calma, vai chegar a sua hora. Acho que não chegaram para o Pedro e falaram isso. Aí o Pedro se perdeu mentalmente, fez o que fez. Aí o Felipe Luiz foi e falou essa situação. Pô, ele era o último da fila, foi o péssimo em tudo no treino da semana, foi o pior do Pedro da semana. Ok, Felipe Luiz falou só o que aconteceu ali, né? Que ele ficou chateado. Como o Pedro também tinha o direito de ficar chateado, mas não de abandonar treino, deixar de se dedicar. Cara, eu sempre falo para os caras assim, quanto mais o treinador te sacanear, mais você treina. Ferra ele, se dedica, se mata, se arranha, mostra para ele que você quer voltar para o time. Treina, cara, se dedica, treina mais do que o seu companheiro. Sendo que o atleta, ele se perde, ele fica chateado, não tiver um trabalho mental legal, o cara se perde, ele se sente sozinho naquele momento, ninguém me dá apoio. Porque qual companheiro vai falar assim, eu vou sair para você jogar? O cara não vai falar. Sim. Então, o atleta, em vez de arrebentar, sacanear o treinador, treinar pra caramba. Agora que eu treino. Me sacaneou, agora que eu treino. É que eu passo para eles da parte mental. Quanto mais te bater, mais você treina. Quanto mais o zagueiro te chegar em você, mais você vai para dentro dele. Porque vai chegar uma hora que a coisa vai funcionar. O zagueiro vai escorregar. Ou, como treinador, vai ver você dando o teu melhor. A diretoria vai falar assim, pô, o cara não tá de bobeira, ó. Temos que dar outra chance pro cara aí, Felipe. Vamos dar chance pro cara, o cara tá querendo chegar, o cara quer jogar. Mas o Pedro, coitado, não sei se foi mal orientado ou se não orientaram o cara mentalmente, para ele poder só treinar. Esquece, porque o jogador só se lasca. Não tem jeito. E o Felipe Luiz, não é que o Felipe acertou ou errou. Cara, ele falou aquilo que ele pensou naquele momento. Talvez eu faria a mesma coisa. Ou não, depende do momento lá. Pode ser, eu pensando friamente, eu falo assim, o Felipe Luiz podia pensar daquela forma, mas se resguardar. Mas não foi uma maneira que o Felipe Luiz utilizou de duas coisas. Tentar matar 2 coelhos com uma pancada só. Exemplo. A primeira coisa é mostrar para o torcedor e ser bem claro o motivo do Pedro não ter sido relacionado. Porque quando saiu a lista dos relacionados e não estava o nome do Pedro, se criou um bochicho muito grande.
Então, com a entrevista dele, ele falando o que está acontecendo com o Pedro, o primeiro coelho que ele matou é mostrar ao torcedor o motivo do Pedro não estar sendo relacionado. E o segundo motivo, o segundo coelho que ele acabou abatendo é recolocar o Pedro no trilho, mostrando que ele tem que treinar, tem que se dedicar para poder limpar a barra dele com o torcedor. Não acha que ele utilizou dessa situação para poder conquistar, mostrar para o torcedor como está funcionando agora e recondicionar o Pedro psicologicamente para poder voltar a ser o Pedro que a gente já conhece? Sim, ó. A gente, para trabalhar nessa área da parte mental de pessoas, que a gente não trabalha só com atletas, trabalha também na parte da terapia com pessoas também. O Felipe Luiz tem um perfil muito fechado. Você quase não vê o Felipe Luiz sorrindo. Muito difícil. Você não vê ele sorrindo. Então, é um cara mais fechado, mais concentrado, mais contido ali. Para ele falar isso, para um cara que é mais fechado, profissional, faz mais do que fala, para ele chegar nesse momento e falar algo, é porque realmente a parte mental dele ali, ele não teve o controle. Ele falou, o Felipe Luiz, foi o seguinte, pelo que a gente percebe aqui de fato, pela parte mental. Ele foi cobrado, a torcida, claro, vai cobrar um Pedro na equipe, um diretor do conselho deliberativo, um diretor do clube, vai falar, por que não o Pedro? Na verdade, o Felipe Luiz ele se defendeu. Ele não quis chamar o Pedro. Isso aí. Ele não quis chamar o Pedro. Então, conhecendo o perfil da pessoa, a gente comecei a analisar ele, ele quis se defender, falar assim, eu não botei ele por causa disso, disso e disso, porque ele foi o último em tudo. Foi mal em tudo no treinamento. Inclusive, abandonou o treino. Mas se ele pedir desculpas ao grupo, aí ele tem que voltar e falar para o grupo, porque ele foi demais essa semana. Mas a coisa já vem acontecendo já, né? Um tempinho atrás. Mas essa vez foi o limite. Então, o Felipe Luiz, na verdade, ele se defendeu. Se você observar isso, quando o cara coloca tudo isso, ele fala assim, eu não botei por causa disso, disso e disso. Ô Marquinhos, você é treinador de futebol. Até que ponto, ou além desse ponto, como te ajudou essa formação de coach esportivo? É a formação que nós temos, eu também tenho, mas eu não exerço, até porque a minha parte é mais na comunicação. Mas até que ponto te favoreceu, te ajudou usar essa formação no trabalho com os clubes que você dirigiu? Entendi. Ó, eu trabalhei em 14 equipes como treinador. 14 equipes. A última foi lá o Boa Vista. E o que acontece? Eu fui aprender... O Boa Vista, Marquinhos, não foi aquele clube lá na Caixa Prego, não? Tocantins? Lá de Sergipe, né? Sergipe. Aí. Boa Vista e depois fui para lá. Isso aí. Depois fui para lá. Isso aí. Aí, o que acontece? Eu fui estudar psicologia esportiva, né? Já tinha feito educação física e tal. Falei, agora eu vou fazer... Porque falava assim, hoje, para ser treinador, se não tiver o CREF, né? Não funciona. Não sei se você lembra disso. Aí, agora é CBF agora. Fui estudar educação física. Aí depois falaram, aí eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou fazer psicologia porque a área que eu sou treinador, então eu vou lidar melhor com os atletas, saber cuidar melhor da cabeça dos caras e ver melhor o que eles vão trazer para mim para poder encaixar alguma coisa legal. Sim. Então eu tinha um perfil antes de entrar na psicologia e depois fui fazer curso de terapia TRG e fiz o coach esportivo. O que eu aprendi com isso? Eu aprendi que o jogador ele tem que estar do seu lado. Uma criança, quando você maltrata ela e a lágrima caiu, acabou. Você fez a criança chorar, ela para chegar perto de você, vai ter que ser muito bom para ela voltar para perto de você. Quando é um pai ou uma mãe, pega no colo, beleza. Mas quando é um estranho que está conversando com um atleta ali e a lágrima caiu, você fez a mente dele ficar triste, você não vai conseguir dominar esse atleta mais, você não vai conseguir ter ele do seu lado, te salvar. O que eu aprendi?
que quem me salva dentro do campo é o atleta, não tem outras pessoas para me salvar no dia do jogo. Só tem eu e os atletas. Esses me salvam. Se eles ganham jogo, é bom para mim. Se eles perdem jogo, é ruim para mim. Então, eu fiz uma analogia muito rápida. Quem ganha é o jogador, quem perde é o treinador. Ok, comecei a analisar isso. Onde eu entrei? Na parte mental desse cara. Por exemplo, o cara vai jogar mal. Eu não posso criticar esse cara. Esse cara vai me defender no próximo jogo. Eu falo, irmão, você é fera. Hoje você não rendeu o que você costuma render. Mas semana que vem você vai render. Então é muito mais fácil eu trazer ele para o meu lado do que eu afastar ele de mim. Porque se eu afastar esse cara de mim, ele vai afastar mais uns 2 ou 3 jogadores junto com ele de mim. E já começa a minar as coisas ali. Porque quando uma coisa não está legal ao seu redor, tudo ao seu redor não funciona. Se uma coisinha estiver ruim, cara, não vai funcionar. Igual um jogador estiver mal, aí você tem que mexer, quebra a equipe toda. Então, uma coisa que não está legal perto de você, perto do seu grupo, vai contaminar tudo, vai estragar. Não vai ser legal o dia. Então, o que eu fiz? Eu começo a analisar. Eu tenho que botar o cara do meu lado. Mesmo que o cara jogue mal, mesmo que aquele dia não está legal, não é culpa dele. Ele está mal porque ele está mal naquele dia. Não funciona. Tem dia que a gente não está legal. Tem dia que você está com dor de cabeça, tem dia que você não está. Tem época que você está resfriado, tem época que não está. O atleta de futebol, ele é assim. Ele é igual ao eletrocardiograma. Um dia está em cima, um dia está embaixo. Um dia está em cima, um dia está embaixo. Um dia está em cima, um dia está embaixo. Ele funciona assim. Tem jogo que ele vai bem, tem jogo que ele vai mal. E você tem que ter o domínio e entender. Hoje, você fala para ele, hoje você não foi bem, mas você joga muito mais do que você gostou. Então, preciso de você semana que vem. Então, você começa a ganhar a mente do cara, tratando ele bem, pô. Sim. Antigamente, os treinadores iam falar assim, meu irmão, não quer não? Obrigado aí, está dispensado. Como é que você vai dispensar um cara que resolve o seu problema? Não tem como. Você tem que trazer ele para o seu lado, não é empurrar, trazer para o seu lado, conquistar ele mentalmente. Esse cara que não foi bem hoje, no próximo jogo, tu vai motivar ele a semana toda, vai ter que dar um carinho para ele, dar um respeito para ele, que vai falar assim, ele vai entrar e vai arrebentar, cara. Ele vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Muda Exato. dele e a sua, como Exato. treinador. Então, aí você fala, ó, fala para fulano fazer a mesma coisa que você vai fazer, se dedica. E ele vai, se tem a parte de contaminar com o negativo, essa parte também do jogador dar um apoio para todo o grupo, já ajuda, porque você lembra que teve o lance do Renato Gaúcho com o Thiago Silva na Copa do Mundo? O Thiago Todo mundo Silva? colocou que o Renato, o Thiago Silva, foi o Thiago Silva, sim, que o Thiago Silva falou com o Renato, vamos fazer isso, isso, isso. O Renato falou, beleza, ok. Ah, tá. Fluminense... Eu vi um agora recente do Thiago Silva com o Renato com o Ganso. Foi Isso aí foi uma discussão. Eu estou colocando o dia que o Thiago Silva chegou, eles ganharam esse jogo, ganharam 2-1, se não me engano. O Thiago Silva, no descanso daquela parada técnica, o Thiago Silva chegou para o Renato e falou assim, não, deixa fulano correr lá que está mais cansado e fulano vem aqui que está mais descansado para marcar aqui. O Renato falou assim, ok, tudo bem. Então, ali o Renato ganhou o grupo. Sim. Se o Renato bate no peito e fala assim, não, vai ser o que eu quero. Não, eu quero isso. Não, porque o jogador está lá... Hã? Era tiro no pé, se ele faz isso. Pô, tem hora que o treinador tem que ter essa inteligência, deixar o jogador resolver. Porque ele sabe o que está acontecendo no campo ali, o coração dele está acelerado, e o jogador sabe, ó, é melhor lá. Isso é uma ajuda que o jogador te deu. Então ele ganhou o grupo ali. Isso é fundamental, o jogador jogar, o treinador jogar com o atleta, tem que entender que o atleta também tem direito de dar opinião. Né? Então, hoje os treinadores, Anderson, mudaram muito. Eu já vi, fui fazer um trabalho com o clube, não posso te falar que o clube tem psicólogo lá, eu vi, o treinador era rigoroso pra caramba, aí a imprensa falou assim, ele vai dar uma chamada nos jogadores no vestiário, e quando voltar, eu duvido que esses caras não vão voltar a ser quem era no segundo tempo. Cara, o treinador não deu duro em jogador nenhum, pelo contrário, ele tem o jogador pro lado dele e falou o seguinte, ó, eu confio em vocês, o que vocês estão mostrando lá, tudo bem que não é vocês que estão lá, mas agora, no segundo tempo, vocês vão voltar e vão arrebentar, que agora vocês vão jogar. Porque o primeiro tempo não foi nosso. Agora, o segundo tempo vai ser. Voltem lá e mostrem quem são vocês, mostrem o que vocês sabem, mostrem aquilo que treinaram. Porque não é possível que o treino que vocês fizeram, esse jogo não vai ser o que vocês treinaram. Faz o que vocês treinaram agora, que eu confio em vocês. Pô, os caras voltaram e viraram o jogo, cara.
Então, você tem que jogar confiança para o jogador, tem que mostrar para ele que ele é capacitado, que ele pode mudar a história do jogo. Então, hoje o treinador tem que jogar com o jogador. E a maioria dos treinadores hoje, pode ser o treinador mais duro que for, mais carrancudo que for, eles aprenderam a jogar com o grupo, a ter mais respeito pelo atleta, e o atleta também está respeitando o jogador, porque se torna uma família ali, está mais conversado ali, está mais entrosado. E o treinador que não entrar para esse nível de jogar com o atleta de verdade, como se fosse uma família, como só, preciso de você no campo, me ajuda. Se ele não jogar com o jogador, esse treinador carrancudo ele vai perder espaço. Ele não vai conseguir. Porque o jogador, quando quer, ele tira o treinador, porque, igual eu te falei lá, se um jogador não tiver legal, a equipe toda quebra. Então, se o treinador não botar na mente dele que ele precisa do jogador, ele não vai conseguir ir muito longe. Então, aí eu falo para você, isso a psicologia me ajudou e o coach me ajudou nisso. Aprender a lidar melhor com os caras, porque eu preciso deles. Então, eu tenho que saber como falar com ele, não posso usar uma forma pejorativa, ou então combino, vou falar isso no treino, mas não esquenta a cabeça comigo no jogo, não. Eu falo mesmo, eu sou assim e você é assim até o final. Mas eu estou com vocês. Quem tiver mal, me avisa que eu tiro, está tudo bem, no próximo jogo volto, mas vamos jogar junto aí, vamos embora. Tem que ganhar o grupo, se não ganhar o grupo, já era. Você é técnico de futebol há quantos anos, mais ou menos? Desde 99 foi a primeira vez. Direto, 2008. 2008, começou 2008. 2008 para 2007, 2008 para cá. Então, 18 faz 20. Não, 2007 não. 98, Anderson. 98, vamos lá, 98 para cá. 98 para cá. 2010, 2018, 20, 23 anos. Não é isso? De 98 para cá. 25, 27. 27 anos, 23 anos. 27 anos você está nessa pegada aí. Hoje a moda é trazer treinador de fora, né? Como é que você vê essa situação? Era uma situação quase que inédita no Brasil, você trazer um treinador estrangeiro. Poucos clubes faziam isso na época que você começou, isso em clubes da Série A, Série B. Hoje em dia, eu estava até conversei com o Renato, com o Rogério Pina, na abertura dessa temporada do Conversa Esportiva, o primeiro episódio dessa temporada. Conversei depois com o Ricardo Sigolo na semana passada, na quinta-feira passada, e a mesma pergunta eu fiz para eles. Como é que eles observam essa chegada maciça que nos clubes da Série A, dos 20, acho que 70% são técnicos estrangeiros. Inclusive, o Vojvoda caiu essa semana, não é mais técnico do Fortaleza, depois de longo tempo no comando do Fortaleza. Mas como é que você vê essa chegada maciça de treinadores estrangeiros? Então, eu não sou contra que venha treinador de qualquer parte do mundo trabalhar no Brasil, com a gente aqui no Brasil. Não vejo problema nenhum. Eu vejo problema sim. Você é um treinador de nome, vamos colocar aí Vanderlei Luxemburgo, Renato Gaúcho, Rogério Ceni, vamos colocar assim. Sim. Esses caras são feras também. Os melhores que tem aí no momento, mas claro, já teve Muricy, Mano Menezes, Tite, mas o Luxemburgo não vai cair nunca, entendeu? No meu conceito, que é um cara fera, Renato Gaúcho e Rogério Ceni. Esses caras aí, eles são do futebol mesmo, são os caras ali que hoje eu estou achando que está aparecendo mais. Mas o treinador estrangeiro, ele vem para cá, por exemplo, vem com um saudosismo muito grande. Vem de Portugal, escola europeia. Porque... Tá, ok, são bons treinadores. Realmente são bons treinadores. Mas, vamos lá. Se você pegar o Abel, do Palmeiras, bota lá no Madureira. Eu falo bota lá. Merda que eu não falo isso, cara. Bota no Madureira. Agora pega o Rogério Pina e bota no Palmeiras para tu ver como é que vai resolver.
Mas quem joga é o jogador, não é treinador, irmão. Então, eu penso assim, vamos dar moral se o cara tem qualidade mesmo. Pô, eu vejo aí, o Alfredo Sampaio trabalhando no Madureira, os caras são fera, irmão. Os caras conseguem ganhar de time grande, conseguem empatar, conseguem fazer bom time. Ver o Maricá lá com o Reinaldo, tá começando agora, mas é fera, é bom treinador. E em time pequeno, bota um time grande. Ah, mas aí não vai ter uma história de time grande que o jogador vai dominar. Não vai se a diretoria apoiar. Igual o Abel no Palmeiras. É um bom treinador, pegou um time que tem um bom investimento, e está fazendo um belo do trabalho por vir de fora. Mas se fosse o Vanderlei, faria também. Mas vem cá, Entendeu? deixa eu botar uma pimentinha nessa relação aí que você acabou de citar. Eu lembro quando o técnico do Flamengo era o Jorge Jesus, muito se reclamava, porque o Flamengo em 2019 era o maior poder financeiro do país. Era o clube mais rico, mais forte financeiramente, tanto que montou o time que montou. O Renato Gaúcho falou assim: ah, também é fácil ser técnico no Flamengo, você vai ganhar tudo. E ele foi e não ganhou nada. Como é que você explica isso? Vamos lá. Quando o Jorge Jesus estava no Flamengo, era aquele time que ele ganhou, que ele jogou. Só que tem um detalhe que o pessoal não lembra. Igual você colocou, o Renato Gaúcho foi para lá não deu certo. Não é isso, Flamengo? Isso. O Renato Gaúcho esteve no Flamengo para ser Teve, treinador? teve, teve. Tá. Depois Jorge Jesus, Vamos lá. acho que veio o Rogério Ceni, depois veio Domenech, depois veio ele. Tá, então vamos lá. O que aconteceu ali? É simples assim. O Jorge Jesus, e não vou só o Jorge Jesus, não. O Guardiola é a mesma coisa o Guardiola. Perdeu 4, 5 jogos direto. Correto? Correto. Foi mandado embora? Não. Faz isso com o Renato para tu ver só. Perde 4 jogos e continua com o Renato. O nego não vai querer. Sabe por quê? Porque a diretoria não deu respaldo. Não falou assim, olha, chega para o jogador e fala, ele é nosso treinador, ganhando ou perdendo, ele é o nosso contratado. Jogador que não quiser treinar, que não quiser se dedicar, me avisa que a gente libera. Foi feito com o Jorge Jesus. Ele é o treinador, quem manda é ele, quem manda é o mister. O jogador botou a viola no saco e deu a vida. Agora, com o Renato não foi feito isso, com o Rogério Ceni não foi feito isso. Ele é o treinador, quem manda é ele. O Jorge Jesus tirou onda, por quê? Deram moral, o Abel tira onda no Palmeiras, por quê? A Leila dá moral para ele, porque se é outro treinador, já tinha sido mandado embora. Então, hoje em dia, a cultura do futebol brasileiro é ruim. O cara perde 2 jogos, 3 jogos, tá caindo. E o cara que veio lá de fora, perdeu 4 jogos, não tem nada. Eu lembro do Luiz Castro quando começou no Botafogo. Perdeu vários jogos, o Botafogo não emplacava. E depois, no ano seguinte, no Brasileiro, ele liderou, foi líder. E quando saiu do Botafogo, ele estava com acho que 14 pontos na frente do segundo colocado. O Botafogo não foi campeão em 2023, mas ele foi um técnico que perdeu vários jogos e o Textor bancou ele e depois teve resultado. Só não foi campeão porque ele saiu. Isso. Então, porque é assim, hoje em dia, a gente que está de fora, que vive no futebol, a gente sabe, futebol é financeiro. Se você ganha vários jogos, o clube ganha verba. Se você perde vários jogos, o clube perde verba. Então, eu não quero ter paciência com o treinador que vai ficar perdendo, ou não vai ficar montando uma coisa como tem que montar, ou não vai montando um jogador que é marketing. Se não colocar, o clube perde dinheiro. O treinador não corresponde, ele manda embora, não tem tempo a perder. Tempo é dinheiro para clube grande, é muito caro o futebol. Né? E o treinador que não está dando ibope, eles tiram, não tem jeito, tem que tirar. Infelizmente. Agora, claro que nem todo mundo vai dar certo naquela equipe só porque ela é boa, né? É verdade. Marquinho, quem quiser contratar os trabalhos do Marcos Corrêa, como é que faz? Cara, entra lá no meu Face lá, Qual é Marcos o Correia da endereço? Silva. Marcos Corrêa da Silva. Isso, entra no Face lá, no Instagram, Marquinho Corrêa, só mexer lá que vai achar lá, só entrar em contato, irmão. E vamos que vamos. Entre em contato e já resolve o teu problema. Marcos, tá com a mentalidade um pouco pesada, vamos aliviar, vamos embora, vamos tirar esse peso daí, vamos
Vamos limpar essa mente aí, essa memória, para que ela possa dar mais fruto lá na frente. Vamos embora, vamos para cima. Marquinhos, agradecer a você nesse terceiro episódio do Conversa Esportiva, na terceira temporada. A paciência, o carinho que você tem com a gente aqui do Furando a Rede. Saiba que a recíproca é verdadeira. A gente torce muito por Claro. você. Você é um cara que é um parceiro nosso de muito tempo. E só tenho a agradecer. Suas considerações finais, meu parceiro, fique à vontade. Não, eu te agradeço aí por essa oportunidade, tá? De a gente poder falar um pouco daquilo que a gente vive. Obrigado aí pelas perguntas de inteligência. Isso ajuda muito a gente a desenvolver aquilo que a gente está conversando aqui, pelas colocações. E agradecer os amigos aí que ficaram com a gente aí. E até breve estaremos aí. Quem precisar do trabalho do meu trabalho aí, se quiser contar comigo para cuidar da parte mental, vamos embora, vamos para cima. Beleza, então. Esse foi o Conversa Esportiva desta quinta-feira, dia 17 de julho. Já estamos passando já do meio do ano, né, Marquinhos? Já daqui a pouco estaremos já em dezembro. Foi rápido, né, Marquinhos? Daqui a pouco estou com 60. A gente volta na próxima quinta-feira com mais um convidado aqui no Conversa Esportiva. Marquinhos, não vai embora não, fica por aí para a gente bater mais um papo depois que a gente sair do nosso ao vivo aqui. A gente vai bater um papinho. Obrigado, galera. Obrigado, galera, a todos vocês. Acessa a nossa programação, se inscreve no canal, curta, compartilha, dá essa moral pra gente, para o YouTube poder entender a relevância do nosso trabalho. Canal Furando da Rede no YouTube, vá lá na nossa rádio furandarede.com, nossas redes sociais. Fique com a gente, que futebol amador, categoria de base, divisão de acesso, entrevista com os treinadores, tudo aqui somente no Furando a Rede. Então tá, valeu galera, até a próxima com o nosso Conversa Esportiva. Um abraço. Valeu!